Olá a todos, já sabem que isto é uma mensagem canalizada dos planos subtis da mestria. Eles queriam que eu falasse, não apetecia nada. Ora bem, vamos lá então. Olá a todos, bem-vindos. Isto, a lua nova, já estamos a caminhar para a lua cheia. Estou a ficar aqui com uma barriga enorme aqui, cheia de insights, mas depois irei falar para a lua nova. Tenho tantos assuntos, tantas mensagens, que foi por isso que resolvi fazer este vídeo hoje e apanhar um bocadinho de sol também. E queria falar outra vez, mas só um bocadinho, porque as pessoas pensam, todos nós pensamos que a vida é sexo, prazeres. A pergunta que eu faço: prazer, passear, comer, beber, poder, desculpa, poder, é assim que se diz, poder, também faz parte, claro. Mas quando chegarem à minha idade, os despertos, quando chegarem à minha idade, vão ver que isso não... O significado disso não é isso que estão aqui a fazer. Agora a pergunta é: o que é que vocês retiraram desses prazeres? O prazer carnal, sexo. O que é que retiraram? Vou só falar isso um bocadinho, sobre isso. Larvas, implantes, viver a interpretar as vivências. E que essas vivências, que sabedoria é que nos trouxeram? Isso é que é viver. No prazer carnal, o que é que essas vivências, o que é que nós aprendemos com essas vivências? Isso é que é interessante. Não é só deixar-nos levar pelo vírus sexual, porque é um vírus, seja de masturbação, seja de contacto íntimo, é um vírus. Simplesmente isso. Retirar a sabedoria disso, isso é que é viver. Não são os prazeres momentâneos, as explosões momentâneas de comer um gelado, que me fiquei bem na barriga. É o prazer, a vivência que retiramos desse prazer. Isso é que é importante. Isso é que, no fundo, isso é que é viver. Ou beber, né? Se eu beber sempre da mesma forma, uns canecos, mas com as minhas cervejas, se eu beber sempre as minhas cervejas da mesma forma, que prazer é que tiro? Que sabedoria é que eu tiro disso? Para mim, eles querem que eu diga isto, eu digo. Para mim isso é uma criancice do ser humano. Mas vou já falar sobre uns temas que vou abordar mais para a frente. Que são a criancice, no fundo, são as influências. As influências da... Hoje vou pôr os nomes. Eles querem que comece a pôr nomes às coisas e eu vou começar a pôr nomes. A influência das trevas.
Um nome que até é soft. Trevas. Porque também tenho as trevas dentro de mim. E as minhas trevas, as minhas partes escuras, não se comparam às deles, nem pensar. E essas partes escuras minhas podem me deixar ficar preso ou não. Se eu me deixar levar pelas trevas, lá, pelos, que é a raça que está mais dominante aqui no planeta, que tem mais influência, não é só neste planeta, é no universo, são os reptilianos. Eu irei mais para a frente falar. Ser mestre não é ficar preso a uma ideologia, seja ela qual for. Seja ela qual for. Não é. Não interessa qual seja. Se eu ficar preso a uma ideologia, seja numerologia, seja pôr as mãos, reiki, sou mestre de reiki, mas nunca gostei desde o início. Pus lá isso num livro após tirar o 3º grau, que abandonei logo. Abandonei completamente. Para mim, um mestre não é uma coisa, porque quando a gente se prende a uma coisa, começa a se aproximar rapidamente da psicopatia. Porque se eu achar que sou melhor, que sou, né? No fundo, as trevas, os reptilianos, não falo dos draconianos, apesar que há alguns que estão presos, claro. Nem todos os dragões são bons, assim como os humanos. Agora tiveste bem do lado. Se eu ficar preso, e vou-me socorrer de umas palavras de uma pessoa que está bastante desperta, bastante mesmo, se eu ficar preso a um arquétipo de numerologista, de tarot, de reiki, seja o que for, radioestesia, e um monte de coisas que agora inventam, um monte de coisas. Cuidado com muitas coisas. Esqueçam coisas ligadas ao magnetismo, porque senão só estão a fazer. Aqui há uns tempos atrás usavam ímãs. Pessoal, a mente humana é muito criativa, mas às vezes é criativa influenciada. E como é influenciada, leva-nos a fazer coisas que estão ao serviço. É por isso que eu não gosto da palavra ao serviço. Não sei se viram os shorts. Que é isto de estar ao serviço. A maior parte está ao serviço, nem sabe de quem. Nem imagina sequer. O grande problema é esse. Assim como instituições. Eu volto a falar no mesmo. Agora, se eu ficar preso a um arquétipo, seja ele qual for, o mago, a deusa, o diabo, começo-me a aproximar, não estou a brincar, a minha personalidade começa-se a aproximar, a bruxa, o bruxo, começa-se a aproximar rapidamente da psicopatia, que é o poder. E começamos a passar por cima da opinião dos outros. Isto, lá ele já tinha, isto é importante, não sei o quê, mas quero que reflitam nisso. Porquê? Porque depois achamos que somos o máximo. Temos um bocado de poder e desenvolvemos esse poder, já falei lá para trás, e começamos a sentir o verdadeiro poder, não é? Poder. Qual poder?
Quem será esse poder? O sol já está a pôr no outro sítio. Estou a aproveitar até para gravar mais cedo, para levar com o sol nos olhos. Quando for inverno, não levo sol aqui. Portanto, tenho agosto, a lua cheia, aqui, olha, criar uma barrigona para gravar aqui uns vídeos antes que comece a vir o inverno. Porque aqui em Portugal, agosto, costuma-se dizer 1º de agosto, 1º de inverno. Porquê é que começámos a aproximar da psicopatia por causa do poder? Começámos a desrespeitar a opinião dos outros. Porque achámos que a nossa opinião é que é válida e que está acima de todas. Desculpem, já sabem como é que eu sou. E eu arroto baixinho. Já conheci uma amiga minha, eu continuo a considerá-la amiga. Não tem nada a ver com isto. Estamos é por isso que ela me grava vídeos. Não pode, porque quando ela arrota, começa a falar, quando ela arrota, começa a sentir as energias, cuidado, até estremece aqui. Tudo. Começámos a desprezar a opinião dos outros, com o saber que fomos acumulando. E quando nós despertámos, começámos a despertar. É por isso que eu já despertei há muitos anos e ainda bem. Já passei por isso tudo. E agora continuo a passar. Outra fase, claro, para os despertos, como todos nós, porque há uma barreira, já falei sobre isso, e é preciso pulá-la. Espero que tenham chorado muito, né? Isso, mas é verdade, eu já vim a chorar muito lá atrás. Não foi nesta lua nova, esta lua nova não me fez chorar, antes pelo contrário. Fez-me descobrir a minha verdade, o meu caminho. Não existe caminho, mas não quero me adiantar sobre isto. Ainda hoje partilhei um textocito com uma pessoa que não há caminhos, né? Há vários caminhos. Pronto, já falei sobre isso, mas o que eu pergunto é: o que é que vocês vieram cá fazer? O que é que vocês sentem realmente, fora das visões, fora de tudo, das obrigações, fora de tudo, o que é que vocês vieram cá fazer? Lá está, estou a falar para uma porcentagem tão pequenina, né? Mas isto já me estou a adiantar no tempo e do que vai acontecer na minha realidade, e meu sócio, essas coisas todas. E, claro, já estou a falar também para os outros que vão seguir. Os outros não interessa. Segue em frente. Ok, já tens de seguir em frente. Ok, já entendi. Porque achamos que somos os maiores. Então isso começamos a estudar, começamos a aprender, começamos a ver, quando despertamos, começamos a ver que aquilo até dá resultados. Já falei isso lá para trás. Começamos a entrar um bocadinho na psicopatia, a dizer coisas que não devemos dizer aos outros. Isto é importante. Tenho muitos assuntos para falar, tenho recebido muita informação. Hoje sarguei porque achei que era esta a melhor. Depois começámos a achar que somos os donos da verdade. E, no fundo, esta mensagem que eu continuo a querer transmitir aqui, eu não tenho verdade. Estou sempre a questionar a minha verdade. Não sei se vocês já repararam nisso. Todos os dias eu questiono a minha verdade. Estou sempre a questionar. O que era verdade ontem, às vezes hoje é mentira. Acho que até pus hoje um short, tenho feito shorts mais agora vou lançar 2 shorts por dia, tenho um objetivo.
Por causa da lua cheia, mexeu para aqui uma barriga tão grande. Aqui, ainda vou. Parece que estou grávido, cada vez a barriga cresce mais. Não da cerveja, uma barriga porreira, mas criações. E estou a acelerar os shorts com o objetivo. Mas depois, quando nós começamos a pensar que somos donos da verdade, tornámonos quase uma seita. Sabem o que são as seitas? Há muitas instituições que são seitas. Detesto organizações, detesto, porque a maior parte das organizações, o que está lá em cima, né? O que está lá em cima, tem a mania que é o maior de todos. E quando seja qual for, tem um clube de futebol, quando o presidente acha que é o maior deles todos, que faz e acontece e a voz dele é que manda, sem se aperceber, porque está a ser manipulado, está-se a tornar num psicopata que só quer poder e passa por cima de toda a gente porque acha que a visão dele é que é correta. E depois deixarmos de respeitar os outros. Tão simples como isso. Quando alguém está num cargo mais acima, por qualquer motivo, muitas vezes não é por mérito, deixa de desrespeitar os outros. E é por isso que a maior parte das instituições, associações, não interessa, não funcionam. Não funcionam porque é baseada num líder. E o verdadeiro líder, eu sei isto porque sou professor de educação física relacionado ao desporto, já treinei muitas equipas, desde os meus 20 e tal anos treino equipas, e tinha 3, 4 empregos às vezes, estava sempre a correr. Lá está, jovem. Mas eu admiro os jovens agora. Admiro mesmo, porque os jovens agora não são como os jovens do meu tempo, que procuravam muito a abundância monetária, o dinheiro, trabalhavam em vários sítios para ganhar dinheiro. Os jovens agora são diferentes. Ainda bem. Muito diferentes. Mas muito diferentes. Eu não estou a falar dos outros jovens, eu não dou aulas há um ano, por isso. Estou a falar, por exemplo, só o exemplo dos meus filhos. É por isso que um grande mestre, não vou citar, para não chocar, falei com uma pessoa que ficou chocada com as palavras dele, e eu não vou mencionar quem é o mestre. Aqui, ok. Eu sei que tu te importas. Mas que ele disse que não se sentava na cadeira. Perguntou? Não me sento na tua cadeira porque a tua cadeira está cheia de merda. E agora eu quero que vocês... Choca, claro, né? Um mestre, um líder, um suposto líder, diz aos seus discípulos, né? Professor, discípulos, alunos, eu não me sento na tua cadeira porque está cheia de herda, não é? Claro, se não formos para além das palavras, para além do significado das coisas, nunca vamos entender qual é a verdadeira mensagem.
que é com quem é que eu me deito. Estão a perceber? Com quem eu saio, com quem eu convivo. Se eu deixo que... Vamos ser muito sinceros. Se eu me vou deitar, vou fazer sexo com uma pessoa que eu sei perfeitamente que está cheia de herda, o que é que ela me vai transmitir? Pergunto eu. Posso sempre tirar algum benefício daí. Ele depois ficar lá no fundo do poço, passado uns tempos, e nem saber porquê. Está bem? Porreiro. Quanto mais nós despertamos, mais armadilhas aparecem. E depois começa a ser a armadilha do ego, do saber, do poder. E é aí quando aqueles que estão lá em cima, os das trevas, aqueles bem mais altos, não é? Os órgãos e por aí fora, não tem nada a ver, os espíritos, não tem nada a ver com isso. Ui, isso é espinha, canjinha, canja, não sei se sabem, canja de galinha, um caldo de galinha. Isso é espírito, vampiros. Isso é caldo de galinha. Quanto mais despertarmos, a barreira começa a ficar mais alta. E depois os que se chegam, cada vez também na hierarquia, lá está a hierarquia, né? Começa a subir. Porquê? Porque os outros, a tropa miúda, já não faz efeito. E, portanto, ataques vão existir sempre. Até ao dia. Está claro, eu sei, está claro. Eu sei. Não se preocupe. Porque está a correr bem. Está a correr muito bem. Daí esta turbulência toda, porque, no fundo, está tudo a entrar em desespero, não é? Então toca a massacrar o comum mortal com drama, caos. O que é verdadeira mestria? Pergunto eu. Alguém me sabe dizer? Eu nunca posso dizer que estou a caminho da mestria quando não respeito os outros. Acho que a minha opinião ou aquilo que eu sei sobrepõe-se aos outros. E queremos manipular os outros com a nossa verdade. Isso de mestria não tem nada. Podemos mandar assim umas chancadas, não é? Como sempre na tua cadeira porque está cheia de herda, para ver se acorda. Mas esta chancada não é fácil encaixar isto. Só se diz aqueles que estão lá em cima. Claro. Não é? Porque se eu não perceber, aquilo vai-me destruir a minha autoestima. E eu aqui quero a intenção de tudo o que eu estou a fazer, do livro, essas coisas todas, tem a ver com a autoestima. Eu ter uma relação sexual em que tenho que dizer isto, digo, que praticamente sou violado, não é? Energeticamente e não só. Depois no desenrolar torna-se numa relação abusiva. Numa relação abusiva.
No início é tudo muito bonito, depois aquela relação de cama começa-se a transformar em algo que sai do nosso controle. E é triste, muito triste. Eu, por acaso, nunca passei por isso, ainda bem. Mas senti umas energias e desenvolvi isso dentro de mim. Não é fácil. Não é fácil um ser humano, dar-se conta disso. Destrói durante o tempo todo, até ele se decidir que quer se afastar, destrói a autoestima completamente dele. Que o pode levar ao narcisismo também, mais leve, porque o narcisismo veio muito da criança, mas para roçar a psicopatia. E é preciso estarmos alertas nesse aspecto. Prontos, não tenho para hoje, não, já chega. Tanto tempo. Era mais esta mensagem, tinha que passar isto, porque tenho tantos assuntos para falar e agora acho que é perto do dia 9, 12, nem sei, eu achei. Tenho que ir ver. Estou tão embrenhado nas minhas coisas, no objetivos não são objetivos. Quando a gente tem um objetivo, volta de falar, no comboio, é manipulado porque faz as curvas e não sai dos carris, mas tem a ver com o verdadeiro propósito que estamos aqui a fazer. Uns é trabalhar, uns é andar no caminhão do lixo, apanhar um lixo dos outros. Costume. Ele e o seu caminhão do lixo. Porque o Costume também está muito relacionado, e isto foi um conhecimento que eu adquiri há pouco tempo. Lá está. Quanto mais nós trocamos informação e energia com pessoas sábias, vamos apanhando aqui e ali coisas que nos dizem respeito. Então o Costume lá atrás andava-se com o seu caminhão do lixo a apanhar o lixo do tabaco. Só deixo tabaco quando vem, aí nada a aparecer. E Costume está muito relacionado com a morte, que não é nada como que as pessoas pensam, a morte, mas falarei isso mais para a frente. É um orgasmo, a morte. Há seres que só encarnam. Não devia estar a dizer isto é proibido dizer. Vamos já intitular de tudo. Não sou eu que ando aí a matar pessoas. Há fome e por aí fora. Não sou eu. A cara até se ligou. Até ficou preto. Pois é, Eduardo. Até ficou preto o ecrã. A ver se ele liga. E o Costume está muito relacionado com a morte, mas há seres que, até vou dizer, não tem mal nenhum. Porque a morte é uma não vou falar sobre isto. Ok, percebi. Em estes tempos, ok, vamos respeitar um bocadinho. Fala-se mais para a frente. Tchau. Beijinhos. Abraços, abreijos. E não se esqueça. Ver o que é que cresce aí até à lua nova, aí dentro de vocês. As vossas criações. As vossas, não as dos outros. Tchau. Um abraço daqueles, já sabem, que dura mais tempo. Podemos também absorver um bocadinho da energia da outra pessoa. Cuidado com quem abraça. Até a próxima.